Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Então agora nós iniciaremos a resolução de quê? Do vestibular de 2014 da UNB. Para isso eu gostaria que você fizesse a leitura desse texto para respondermos ao grupo de questões que aparece para a gente. Vamos lá! A curva na figura acima representa o acúmulo de CO2 na atmosfera da biosfera 2 durante alguns dias, como resultado de falha no sistema de purificação do ar. Níveis de CO2 inferiores a 2.000 ppm são considerados normais. Acima desse valor, o acúmulo de CO2 afeta o ser humano, conforme mostrado na figura. A referida curva pode ser representada por parte do gráfico da função C de t igual a 1 sobre 164 mais 196t menos t quadrado mais 133, em que c de t é dado em 10 ao cubo ppm e o valor de t em dias. Tendo como referência essas informações, julgue os itens de 41 a 46 e assinale a opção correta no item 47, que é do tipo C. Foi, meu amigo, tranquilo isso? Então vamos ver as principais informações que ele colocou aqui pra gente em relação a esse texto. Veja que aqui ele está colocando um gráfico de uma função do segundo grau, tudo bem? Onde a lei de formação dessa função do segundo grau é dada por isso daqui. Mas a verdade é que nós temos parte desse gráfico, a gente não tem o gráfico por inteiro. Afinal, a gente teria o resto aqui para o lado esquerdo e teríamos o resto aqui para o lado direito também. E o que esse gráfico vai estar medindo pra gente? A quantidade de CO2 na atmosfera. Lembrando que aqui esse nosso eixo Y vai equivaler ao quê? A 10 ao cubo partes por milhão em relação a essa concentração de CO2. Aqui nós temos sempre o tempo dado em dias, tudo bem? E ele afirma todas essas coisas aqui pra gente. Olha bem no finalzinho do texto, ele fala o seguinte: acima, a referida curva pode ser representada por parte do gráfico dessa função. Então, essa curva equivale à parte do gráfico dessa função, em que c de t é dada por 10 ao cubo partes por milhão e o valor de t é dado em dias, tudo bem? Então, se por exemplo eu encontrar 1,5, o que nós teremos? Um dia completo mais meio dia. Tudo bem? Então tome cuidado em relação a essas partes decimais. E aqui o que ele colocou pra gente? Ele colocou certas faixas em relação a essa concentração de CO2. Aqui, nessa primeira faixa, eu coloquei aqui de certa forma para você conseguir enxergar bacana, mas aqui seria a faixa abaixo da tontura, onde ele afirma que essa faixa está abaixo de 2.000 ppm. 2 vezes 10 ao cubo equivale a 2.000, tudo bem? Então temos aqui essa faixa. Depois ele coloca uma faixa 1, onde nesse trecho a pessoa ela apresentaria tontura. Essa primeira faixa seria normal, ela não apresentaria nada. Na faixa de número 2, que é essa daqui, ela apresentaria alterações na pulsação e vômitos. Nessa faixa de número 3, dores de cabeça muito forte e perda da visão. Agora essa daqui é punk heavy metal, essa daqui é thrash. Essa daqui vai representar o quê? A morte da pessoa, a morte do indivíduo, tudo bem? Então a gente na verdade vai ter níveis normais quando esse camarada estiver o quê? Abaixo desse 2.000 ppm, 2.000 partes por milhão. Ficou claro isso? Belezinha? Tranquilo. Então, com base na explicação desse gráfico e com base nessa função do segundo grau, então a gente vai julgar aos itens que aparecem para a gente. Mas antes disso, faça a leitura do primeiro item junto comigo. Vamos lá. Se os níveis de CO2 na atmosfera fossem determinados pela função c de t igual a 1 sobre 164 vezes 3t elevado a j menos t quadrado mais 133, em que j é um número natural maior ou igual a 3, toda a população humana presente na biosfera 2 estaria morta no 18º dia. Foi, meu amigo? Conseguiu então compreender o que ele colocou pra gente nesse item de número 41? Então o que ele colocou pra gente? A gente agora vai considerar que esses níveis de CO2 não serão mais dados de acordo com essa função. Neste item específico, ele pediu o seguinte: ele pediu que agora a gente considere
essa funçãozinha aqui como a medição desses níveis de CO2. Ou seja, a função c de t igual a 1 sobre 164, 3t elevado a j menos t quadrado mais 133. Aí o que ele falou pra gente? Em que j é um número natural qualquer, só que ele vai ter uma restrição. Obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 3. Então, além de j ser maior ou igual a 3, obrigatoriamente ele tem que pertencer aos números naturais. Então você não vai ter um expoente fracionário, por exemplo, e nem negativo. Aí o que ele afirma pra gente? Toda a população humana presente na biosfera 2 estaria morta no 18º dia. Ou seja, ele está falando então que no 18º dia, obrigatoriamente, de acordo com essa lei de formação e com essas condições, obrigatoriamente essa pessoa estaria morta. Vamos ver? Sabemos que função, a nossa ideia é o quê? Substituir, fazer conta. Se é no 18º dia, o que calcularemos aqui então? C de 18, aqui está. É quando tivermos esses dias completos. Ao calcular C de 18, o que teremos? Onde tem T, a gente substitui pelo 18. Então, teremos aqui 1 sobre 164. Isso daqui multiplicado por 3 vezes 18 elevado a j. 18 elevado a j menos 18 elevado ao quadrado. Tudo isso daqui mais 133. Bacana. Agora a gente vai tentar desenvolver isso daqui da melhor forma possível. Vejamos o que a gente pode fazer com esse camarada. Bem, o 18 ao quadrado a gente consegue resolver. Esse camarada aqui, ele equivale para a gente a 324. Bacana. Só que veja que esse 324, ele está o quê? Negativo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair desse 133 e como ele é superior, o resultado vai ficar o quê? Negativo. Com isso, então, teremos para esse camarada, resolvendo esse cálculo aqui, 133. 133 menos 324. Pronto. Então, 133 menos 324, isso daqui deu pra gente menos 191. Então, significa que esse camarada aqui, ele vai ser igual a 1 sobre 164, que multiplica 3 vezes 18 elevado a j. Isso daqui tudo menos 191. Bacana. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um estudo em relação a esse resultado que obtemos aqui para os possíveis valores de J. Veja que J ele parte do número 3. Bem, e a gente também pode tirar um certo raciocínio. Você concorda comigo que quanto maior esse expoente, maior fica esse resultado do lado esquerdo? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer o cálculo para J igual a 3, que é o menor deles. Se para J igual a 3, a gente tiver na faixa de morte, ou seja, aquele resultado for superior a 100, então, com certeza, para qualquer outra situação também vai dar certo. Então, a gente vai supor que o nosso J ele vai ser igual a 3, tudo bem? Afinal, se valer para 3, vai valer para qualquer outro. Então, fazendo-se para J igual a 3, teremos aqui então o quê? 1 sobre 164, que multiplica 3 vezes 18 elevado a 3. Tudo isso menos 191. Olha que lindo que a gente tem que fazer. Então, façamos 18 elevado a 3. 18 elevado a 3 é 18 vezes 18 vezes 18. Aqui está. 18 vezes 18 vezes, só um minutinho, vezes 18 vezes 18, pronto. Chegamos aqui em 5.832. Então, esse camarada aqui, ó, equivale a 5.832. E o que temos que fazer agora? Multiplicar por 3, tirar 191 e, no final, dividir por 164. Então, multiplicamos esse resultado por 3, depois subtraímos de 191. Cheguei aqui a 17.305. Então, teremos aqui 1 sobre 164, que multiplica 17.305.
Para finalizar, o que basta a gente fazer? Dividir esse 17.365, por 164. Ao fazer essa divisão, encontramos aqui um valor aproximado de 105,51. Vou colocar vírgula 52 só para dar uma arredondadinha. Então aqui está, 105,52. Na verdade eu vou colocar 51, que é o NB odeia arredondamentos. Então está aqui aproximadamente 105,51. Agora eu te pergunto, para esse J igual a 3, que fizemos o teste aqui, você concorda então comigo que essa concentração que obtemos em relação a esse CO2, ele foi superior a esse 100? E a faixa que temos de morte é exatamente essa faixa de número 4. Se você tiver concentrações acima de 100, a população vai estar morrendo. Foi o que obtemos aqui. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Agora, para reforçar o raciocínio, isso vai acontecer para todo J maior ou igual a 3? Com certeza. Se para igual a 3 já deu certo, e à medida que aumentamos esse expoente, esse resultado vai ficando maior ainda, então com certeza essas concentrações iriam aumentar cada vez mais à medida que eu aumentasse o valor desse expoente J. Tudo bem? Foi isso que a questão disse? Significa então que no 18º dia essa pessoa iria morrer? Vamos ver? Toda a população humana presente na biosfera 2 estaria morta. Por causa disso, esse item está o quê? Errado, falso, incorreto. Opa! Vai morrer. Então, na verdade, esse item vai estar certo, correto, verdadeiro, sendo sincero. Beleza? Eu estou morrendo aqui já com essa concentração de CO2. Beleza? Tranquilo essa ideia, meu amigo? Fechou isso? Então veja que é uma questão que está puramente fazendo o quê? Trabalhando a ideia de substituição, fazendo cálculos aqui dentro de funções. Beleza, amigo? Então te aguardo na próxima questão. Até mais!